Paz, amados em Cristo, estamos aqui em nosso primeiro vídeo do canal Escudo da Verdade. Aqui você vai poder aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Queremos deixar aberto para que você possa sugerir temas, fazer pergunta. Não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o nosso canal. Essa primeira fase nós vamos focar no livro de Apocalipse. O canal ele vai tratar sobre diversos assuntos bíblicos, mas nessa primeira etapa nós vamos falar sobre a doutrina das últimas coisas. Nesse primeiro momento, nessa primeira bateria de vídeo, nós vamos fazer aproximadamente 30 vídeos, 30 temas dentro do livro do Apocalipse, e os vídeos terão em média 10 minutos de duração. Os temas serão: quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? O arrebatamento, ele será secreto? Quem são as 2 testemunhas? O anticristo já se encontra em nosso meio? O que será a marca da besta? Haverá uma terceira guerra mundial antes de Jesus voltar? Coisas como essa serão respondidas ao decorrer dos vídeos. Nesse primeiro tema, nós nos propomos a fazer uma simples introdução do livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro bastante curioso, bastante enigmático e chama a nossa atenção. E a palavra Apocalipse nada mais significa do que retirar o véu, do que expor aquilo que estava anteriormente oculto. Eu gosto de exemplificar com sentido: existe uma peça de teatro acontecendo e atrás do teatro vai ter um desenrolar de uma história. Então, para que você conheça essa história, as cortinas do teatro precisam ser abertas para que você então conheça a história. Da mesma maneira, é o livro de Apocalipse. A derradeira história da humanidade vai acontecer e Cristo então abre as cortinas antes que elas possam acontecer. É isso que significa Apocalipse. O Dicionário Internacional de Teologia ele vai nos dizer que a palavra Apocalipse ela vem do grego e é a palavra apocalipto, formada de 2 palavras. A palavra calipto, que significa ocultar, esconder, e a palavra apor, trazer ou levar. Levar aquilo que está oculto, trazer aquilo que está oculto. Ou seja, como nós conhecemos, revelar. Precisamos ter em mente que o livro do Apocalipse de maneira nenhuma foi feito para ser um livro que traz confusão ou que oculta as coisas. Como o seu próprio nome diz, ele é um livro de revelação. Ele é um livro para que o cristão conheça as coisas que vão acontecer. Deus o fez para que nós possamos conhecer o livro de Apocalipse. Porém, o que acontece é que muitas das vezes nós não conseguimos compreender Apocalipse. É a nossa falta de compreensão de todo o universo bíblico judaico. Nós precisamos conhecer a história da Bíblia, precisamos conhecer a Bíblia, porque o livro de Apocalipse usa símbolos e figuras de linguagem, a qual são encontradas em toda a Escritura Sagrada. E é a nossa falta de compreensão que traz a confusão. Mas Apocalipse é um livro muito fácil, muito claro de ser compreendido. Eu quero que você possa caminhar conosco e ter compreensão sobre o que o livro está dizendo. Muitos teólogos eles são da ideia que o livro de Apocalipse ele deveria ser tirado do cânon. Martinho Lutero, mesmo reformador, ele tinha essa opinião, que o livro deveria ser tirado. Mas como seria triste uma história da redenção sem conclusão. Apocalipse ele mexe com a nossa imaginação por causa do simbolismo. E por causa desse mesmo simbolismo, ele se torna um livro enigmático e às vezes até causa confusão. Mas o que queremos deixar claro é que a regra para interpretar o Apocalipse é aquela mesma regra do sola scriptura. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. Nós vamos tentar achar a resposta para aquilo que Apocalipse traz como enigmático na própria Escritura Sagrada. Ou seja, você descobre o símbolo, substitui o símbolo pela realidade e então interpreta literalmente aquilo que é. Nós podemos ver um exemplo disso lá em Apocalipse, no capítulo de número 1, no verso de número 13. João diz, o Filho do Homem que anda no meio dos 7 castiçais. E logo você, como leitor, inquiridor, pergunta, o que são esses 7 castiçais? O que são eles? Onde que o Filho do Homem está andando? E então João, em Apocalipse 1:20, descreve a você o que são os 7 castiçais. Então ele está dizendo que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Logo você substitui castiçais por igrejas e você vai entender que o Filho do Homem é aquele que anda entre as 7 igrejas. É aquele que sonda a mente e o coração para dar cada um segundo as suas obras. No livro Futuro Glorioso do Planeta Terra, Arthur Brumfield vai dizer que como interpretar. Você descobre o que é o símbolo, você substitui o símbolo pela realidade, então você faz a interpretação. Então, nós seguimos aqui o princípio de Lutero e de Calvino para fazer a interpretação do livro de Apocalipse. É claro que algumas pessoas de corrente diferente dirão, você não pode fazer isso porque Apocalipse é um livro profético. Eu deixo a pergunta, não é profético também Daniel, Zacarias e Ezequiel, que são literaturas semelhantes a Apocalipse até que nós devemos usar como base interpretativa? Então, nós seguimos esse método de interpretação. O problema do livro de Apocalipse já começa sobre a sua autoria e data. Nós temos 2 grandes grupos que se dividem. O primeiro grupo ele acredita em que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 54, na época do Imperador Nero.
O outro grupo acha que foi na época do imperador Domiciano, por volta do ano 95 d.C., próximo da morte deste imperador. O grande argumento que temos em favor do imperador Domiciano é o fato de Apocalipse 2, Jesus ter dito: "Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor", para a igreja de Éfeso. Se nós temos em vista que o apóstolo Paulo, ao fundar essa igreja, fez isso por volta do ano 50, seria um período muito curto, já na época do imperador Nero, 54 ou 58, por aí, ela ter perdido o seu primeiro amor. Agora, se nós calcularmos de 50 por volta até o ano de 95, nós já temos 45 anos, que seria um bom tempo para que essa acusação de Jesus fosse verdadeira, e aqueles crentes que começaram no início muito fervorosos, agora estavam deixando aquele primeiro amor. Quando olhamos sobre a autoria, os teólogos modernos, na sua grande maioria, vão dizer que não foi João, o apóstolo João, mas sim que foi qualquer outro João, o presbítero João ou um terceiro João que morava na Ásia Menor. O que é interessante é olharmos que os pais da igreja, quase na sua totalidade, acreditam que foi o apóstolo João. E se buscarmos similaridade entre o Evangelho de João e o Apocalipse, nós encontraremos muitas. Por exemplo, Jesus tido como cordeiro, Jesus a água viva, que diz: "Aquele que tem sede, vem a mim e beba, de graça lhe darei da água da vida". Jesus como eu sou, como é revelado também em Apocalipse, dentre muito outro, aquele que nos amou e com seu sangue nos comprou. Em João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira. Então nós temos essas grandes similaridades. O que é curioso é olharmos para um texto a qual Jesus disse: "Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino". Quem estava com Jesus? Os 12 apóstolos. Então Jesus está dizendo que dentre eles há um que não vai provar a morte sem que veja Jesus vindo no seu reino. Que reino? É claro que Jesus não falava daquele reino que ele estava estabelecendo ali, mas sim do teu reino em glória, porque ele disse sobre o reino que o reino de Deus já estava entre vós, mas que ele viria em glória. Então, obviamente, se refere a este reino. Agora nós temos duas opções, ou uma, Jesus falhou com a sua profecia, ou esta profecia cumpriu-se na vida do apóstolo João. Obviamente, João diz em Apocalipse 1, "Eu achei em espírito no dia do Senhor". Alguns teólogos vão achar que João estava lá na ilha de Patmos, e a ilha de Patmos não era um lugar isolado, havia casa, havia lugares. Talvez João estivesse em uma casa, como se fosse uma igreja, no dia de domingo, e ele foi arrebatado, ou até mesmo orando sozinho. Então alguns acham que esse dia do Senhor seria no dia de domingo, e João foi arrebatado em espírito. Mas, se nós procurarmos em toda a Bíblia, nós não achamos aí essa informação sobre o dia do Senhor ser o domingo. É completamente nova. Mas se nós procurarmos o dia do Senhor no livro do profeta Menores, nós vamos ver que o dia do Senhor é um dia terrível, de trevas, a qual o Senhor vem com glória e majestade. Então, logo, João se achou nesse dia, no dia da sua vinda. João foi arrebatado em espírito e foi levado até o dia em que ele viu o Senhor vindo com poder e grande glória. Então, sendo assim, estaria cumprida a profecia de Jesus. Tem outro texto muito mais curioso e até mesmo mais problemático. Vejamos. Disse-lhe Jesus: "Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa-te? Segue-me tu." Divulgou-se, pois, entre os irmãos isto, que aquele discípulo, isto é, João, não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Então a situação é mais ou menos essa. Jesus diz que Judas vai traí-lo. Agora João está colocando a cabeça nos ombros de Jesus. E o apóstolo Pedro pergunta a Jesus: "E deixa, o que será?" E Jesus disse: "Que importa tu? O que quer saber dele? Se importa que ele fique até que eu venha, segue-me tu." Então é curioso, Porque se Jesus estivesse usando de um sarcasmo, os discípulos perceberiam e não carregariam essa ideia de que esse discípulo ficaria vivo até a volta de Jesus. Parece que Jesus falou mesmo de uma maneira séria e eles então tiveram este tipo de interpretação. Mas João mesmo diz: "Mas ele não disse que ele ficaria até que ele viesse." O que podemos entender aqui é que Jesus está falando de uma forma enigmática e profética, como muitas vezes falou outra vez: "Destruirei esse templo, em 3 dias eu reconstruirei." Isso falava do seu próprio corpo. Então Jesus aqui está dizendo, João ele foi até o dia do Senhor. Ele não precisou ficar até que Jesus voltasse. Então nós entendemos assim que João, o apóstolo, é o autor do livro de Apocalipse. O que trata o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse trata da redenção total. Trata da redenção do nosso corpo, trata da redenção da igreja, da redenção de Israel, da redenção do planeta Terra como um todo. Esse tema geral permeia o livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse também versa muito sobre a soberania de Deus como tema principal. O Deus soberano que tem controle da história. O mesmo Deus de Gênesis 3,15,
que disse que teria um Messias, filho da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás, vai se cumprir aqui em Apocalipse. Então, ele mostra que ele é o detentor da história, o controlador da história, o Deus soberano. O livro de Apocalipse não fala apenas de soberania, mas ele também fala de juízo. É claro, as pessoas vão no livro de Apocalipse e falam: o livro de Apocalipse é um livro de juízo, eu não vou ler. Eu tenho medo de Apocalipse. Não é isso que as pessoas falam? Sim, ele também é um livro de juízo. Mas não apenas um livro de juízo. O livro de Apocalipse ele é um livro missionário. Mas como? Claro, havia um anjo que voava no céu que tinha na mão o Evangelho eterno. O que você acha que as duas testemunhas vão estar fazendo na Praça de Jerusalém, profetizando por 1260 dias, se não dizendo que Jesus é o Cordeiro, se não dizendo que Jesus é o Filho de Deus, para que as pessoas se arrependam? Então vai haver misericórdia e pregação do Evangelho na grande tribulação sobre toda ela, até que a porta da misericórdia feche com a volta de Jesus, o Amargedon e o julgamento das nações. Então, o livro de Apocalipse ele também fala de um Deus de que prega o seu evangelho de misericórdia. O livro de Apocalipse ele também fala de um Deus que deve ser adorado. Nós vemos por toda a trajetória do Apocalipse pessoas fazendo cântico para cantar o que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Então nós podemos resumir o livro de Apocalipse assim, que fala de um Deus soberano, que traz juízo sobre pecadores, mas que prega um evangelho de misericórdia para que pecadores se arrependam e venham prestar adoração e ações de graças a Ele. Deus é o Criador e é chegada a hora do Criador trazer justiça sobre todas as coisas. Isso que o livro de Apocalipse quer mostrar pra gente. É muito triste ver nesse tempo pregadores comerciantes da fé dizerem que Deus não está no controle da humanidade apenas porque surgiu o tal do coronavírus. Jesus já havia notificado isso e nos alertado dizendo: olha, quando chegar o tempo haverá peste, haverá fome, haverá guerra. Então Jesus disse que haveria peste e o coronavírus, essa peste do coronavírus nada mais é do que prova que nós estamos no princípio das dores. Mas o que é mais interessante é que Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, alegrai-vos, levantai a vossa cabeça, porque próximo está o vosso galardão. E você tem se preparado para esse dia? Você tem esperado ansiosamente pela vinda do Senhor? Esse é um tempo de nós fazermos uma análise de nós mesmos para esperarmos a vinda do nosso Senhor. Te espero no próximo vídeo do canal, a qual vamos falar sobre o Cordeiro de Deus. Até breve.